ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Caiado, Goiás tem jeito? Claro que tem. Goiás é maior e mais forte que todos os seus problemas. Fechando a torneira da corrupção, dá para investir no que realmente importa. Vamos juntos, que a mudança é agora. Afilando. Bora, Caiado, estamos juntos. Ele é o único ficha limpa que tem coragem de fazer mudança. Forte, firme. Caiado, é Caiado. E o povo pede Caiado, governo. São mudança agora. Vem PRB, PROS, PMN, BMB, PSC, DC, PSL, Podemos, PTC, PRTB, PDT. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, 6 horas mais 2 minutos, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e ficarei com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pela internet no site www.radio.ufg.br. Acompanhe o Jornal das 6 também pelo aplicativo para celulares Minha UFG. Fique ligado. Neste sábado, Goiânia recebe o 24º ECON, o Encontro de Condomínios. A edição vai ser a oportunidade para esclarecer aos síndicos as responsabilidades com especialistas do setor. Um dos especialistas é o advogado Caio César Mota. Ele é da área de Direito Público e Imobiliário e é membro da diretoria executiva da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da OAB Goiás. O Caio está conosco ao vivo por telefone. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos ouvem. Caio, fala pra gente um pouco sobre as responsabilidades do síndico. Quais são as prerrogativas desse cargo? Rodrigo, sempre que eu falo de responsabilidade, me cumpre ter um certo cuidado, porque é fato que nos cursos que a gente tem ministrado, a gente tem percebido que os síndicos, a bem da verdade, eles não conhecem a fundo as responsabilidades que assumem ao se elegerem ou ao se candidatarem a síndico. E as responsabilidades são as mais variáveis, sendo que em alguns casos dela, Rodrigo, o síndico pode até responder com seu patrimônio pessoal, em caso de... E não é só em caso de ato voluntário, podemos dizer, de locomplementamento às custas do condomínio ou de desvio de recursos. Uhum. Em alguns casos até pela omissão, pela inobservância de algumas regras que a lei ou que as normas técnicas impõem. Então, o simples inobservância disso pode gerar ao síndico responsabilidade civil e também criminal. Em que casos, omissão, por exemplo, o síndico incorra num crime de lesão corporal. Então, as responsabilidades são as mais variáveis, viu, Rodrigo? Uhum. Agora, os edifícios, os condomínios costumam ter convenções internas, né? Costumam ter regras próprias. Essas convenções, elas têm poder de lei, elas têm força de lei? Rodrigo, a convenção, de fato, é uma lei. Ela cria lei entre os condôminos, certo? Uhum. E aqueles que ali ocupam ou que ali transitam. Então, ela tem sim esse papel, tanto a convenção de condomínio e o regimento. E por isso que, em alguns casos, o Código Civil, inclusive, transferiu ao condomínio, ao síndico do condomínio, a responsabilidade de aplicar algumas sanções. Podemos citar, a título de exemplo, a multa, que pode chegar ao quíntuplo da contribuição da taxa condominial, que deve ser aplicada de acordo com a deliberação de 3/4 dos condôminos. Está lá no artigo 1337 do Código Civil. Então, nesse caso, a multa ganha poder de lei, ganha força de lei, então, e o condomínio tem o poder de cobrar essa multa do condômino que exatamente. Estiver então, inadimplente, no caso. Isso, então naquilo que a convenção e o regimento não confrontam com a lei, e nem com a lei 4.591 de 64, que é a lei que rege os condomínios e as incorporações, nem tampouco o Código Civil. Então, naquilo que ela não contraria, ela faz lei. Aqui em Goiânia há casos, é comum haver casos de regras que extrapolem o poder de uma convenção? Sim, sim, viu, Rodrigo? Tem convenções que querem normatizar o que a lei já previu.
E nisso aí ela não tem esse poder, ela não tem essa alcance. Certo. Agora, durante a 24ª edição do ECON, né, que é o Encontro de Condomínios, será lançado o Guia do Síndico. Explica para o nosso ouvinte o que tem nesse guia. O Guia do Síndico, ele traz importantes informações, Rodrigo. Ele vai falar sobre gestão, sobre responsabilidade, sobre finanças, sobre a gestão de pessoas, sobre atribuições fiscais, contábeis, documentos que devem ser inseridos ali nos balancetes, nos livros fiscais. Então ele dá uma orientação de modo diverso, ele é multidisciplinar, ele não fala só de direito, ele não fala só da parte contábil, ele fala também da parte de segurança de patrimônio. Então tem toda essa situação ali prevista no guia. É um documento muito bem redigido e de muita valia para os condomínios. Uhum. E quem foi que redigiu o Guia do Síndico? Esse documento, esse manual, ele é feito com frequência, ou ele é atualizado frequentemente pelo próprio SECOV, que é o Sindicato da Habitação, e é quem é o realizador desse evento que nós teremos agora no fim de semana no Flamboyant. Certo. O evento é nesse final de semana. Explica pra gente o local, o dia, o horário certinho. Esse evento acontecerá durante ele acontece dentro do Expocon. O Expocon é uma das maiores feiras condominiais que existe no país. Então, dentro do Expocon, nós teremos esse evento promovido pelo SECOV, que é o IACON. Então, o IACON, ele acontece no sábado, ele começa às 8 horas da manhã e se encerra às 5. E ali nós teremos várias oficinas. Nós estamos falando de segurança patrimonial, nós falamos da parte fiscal, da gestão de pessoas. Então, dentro desse horário, dessa programação, nós teremos importantes oficinas. É preciso fazer inscrição ou basta comparecer? Não, a inscrição pode ser feita através do site do SECOV, salvo engano, o endereço é até secovgo.com.br, e lá dentro você faz a sua inscrição e o valor é 1 quilo de alimento não perecível. Então, a inscrição basta levar este 1 quilo na data do evento. Tá certo. Eu conversei com o advogado Caio César Mota, especialista em direito público e palestrante no Encontro de Condomínios, o 24º ECON, que está programado então para o próximo sábado, dia 15, aqui em Goiânia. Dr. Caio, muito obrigado por falar com o ouvinte aqui da Rádio Universitária e boa noite para você. Eu que agradeço. Um forte abraço, Rodrigo. Felicidades a todos vocês e ouvintes. Muito obrigado. Agora são 6 horas e 8 minutos. Eu vou fazer um pequeno intervalo e volto já com o Jornal das 6. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. De 6h30 às 7 da noite, você acompanha o Estação Esportiva. Vôlei, futebol, basquete, natação, handball, tênis, futsal, atletismo, rugby. O programa de todos os esportes, uma produção laboratorial dos estudantes do curso de jornalismo da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E a UFG pode ter turnos contínuos para atender a comunidade acadêmica e a sociedade em geral. A minuta que dispõe sobre a atuação nos períodos matutino, vespertino e noturno está em análise no Conselho Superior da Universidade. O repórter Delfino Curado fez uma entrevista agora há pouco sobre esse tema. Vamos ouvir. Está pronta a minuta que dispõe sobre a implementação dos turnos contínuos e jornada especial de trabalho dos servidores administrativos da UFG. Convidamos o pró-reitor de Gestão de Pessoas da UFG, economista Everton Silveira, que fala conosco a partir de agora aqui na Rádio Universitária. Boa noite, Everton. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente poder prestar alguns esclarecimentos sobre essa proposta de resolução. O que diz a resolução sobre os turnos contínuos na UFG? Então, Delfino, ouvintes, em linhas gerais, a resolução de 30 horas vem para regulamentar algo que já existe no decreto desde 95 e que a gente reconhece que em várias universidades tiveram experiências de implantação, na UFG inclusive tiveram algumas experiências de implantação e infelizmente nesse decorrer a gente percebeu que muitos órgãos de controle como a CGU, o TCU, questionam essas implementações. Então essa resolução
traz, como eu venho falando em linhas gerais, alguns aspectos regulamentares daquilo que a lei determina, tendo como grande objetivo a regulamentação desses turnos contínuos e trazendo elementos novos como a integração da universidade. Na prática, para que serve o turno contínuo? É para a universidade estar aberta à população nos 3 períodos? Então, Delfino, a questão dos turnos contínuos, ela diz respeito basicamente à extensão, né, à continuidade dos trabalhos, ou seja, não havendo intervalo possam ocorrer entre os turnos. Naturalmente, como é que a universidade vai se organizar para que isso ocorra, tende a trazer uma expansão do seu horário de funcionamento para aquilo que diz respeito ao atendimento dos estudantes e da sociedade de forma geral. E quais os órgãos terão turno contínuo na UFG e quais aqueles que não poderão ter? Então, a resolução ela está estruturada a partir de alguns conceitos que são talhados a partir dos serviços que a universidade presta, não necessariamente a partir dos órgãos, certo? Isso quer dizer o quê, na prática? Quer dizer que aqueles serviços que se configurarem a partir do atendimento ao público ou do expediente após as 21 horas, ou seja, 9 horas da noite, podem, a partir de outros requisitos, em se caracterizando passíveis de implementação do turno contínuo, ou seja, uma jornada especial, podem fazer naqueles ambientes o usufruto desse benefício. Não é algo que foi pensado originalmente para todos os órgãos. Por quê? Porque, como eu disse na introdução, os órgãos de controle como o CGU e TCU, eles questionam exatamente a generalização desse expediente. Na prática, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da UFG, porque essa minuta dispõe sobre a UFG, no caso, por exemplo, da Biblioteca Central. A biblioteca da UFG funciona das 7 da manhã até as 10 horas da noite. Então, são 3 turnos, né, de manhã, à tarde e também à noite. Nesse caso, é um turno contínuo e os servidores que ali atuam continuamente, um cobrindo o outro, e o total de horas de cada servidor é em torno de 30 horas por semana. É isso que é na prática. Isso, esse é um exemplo, assim, mas talvez não seja o melhor exemplo. Como eu vinha falando, não é o órgão, é o serviço. O serviço que deve configurar a necessidade do turno contínuo e sim da jornada especial para cada um dos servidores. Então, o que a lei do decreto traz? Ele diz o seguinte, que em caso de atendimento ao público, aquele ambiente ou aquele serviço pode ser, sim, implementado em regime de turno contínuo e os servidores que lá trabalharem em regime especial de 30 horas. Mas vamos pensar um setor de compras, vamos dizer que a biblioteca tem um setor de compras. Um setor de compras, a priori, ele funcionaria em um horário de expediente, porque mesmo o público que vai ser atendido por esse setor, que são as empresas, ela funciona em horário comercial. Então, como caracterizar que um ambiente desse tipo, que tem caráter basicamente administrativo, e não se configura com a predominância do atendimento ao público, e quando há esse atendimento se dá na área comercial, como caracterizar um ambiente desses como sendo um ambiente passível de 30 horas, ou de turno contínuo, né? Então, exatamente a partir desse tipo de exemplo que a CGU, por exemplo, ela sugere, para não dizer que ela determina, então, a revogação de algumas portarias, entre elas a do Hospital das Clínicas, por exemplo, de revogação das 30 horas de forma generalizada. Entendi. E sobre a minuta, né? É um documento que foi criado, foi confeccionado e está agora. Quais são os próximos caminhos dessa minuta que regulamenta isso dentro da UFG? Então, essa proposta de resolução, essa minuta que foi exigida, ela, nesse momento, ela foi democratizada, né, para todos os segmentos da comunidade universitária, em particular a partir dos diretores da unidade de órgãos administrativos da universidade, e agora o caminho natural segue pela discussão dela, leve o tempo que levar. A gente não tem uma obrigatoriedade de apresentar, por exemplo, no próximo consumo, né? De fato, é uma proposta de campanha do professor Edivar que a gente está levando adiante, ou seja, a da apresentação de uma minuta, de uma proposta de resolução de regularização das 30 horas da universidade, e agora a comunidade é quem vai dar o ritmo
que julgar que é o caso para a gente levar adiante essa resolução. O próximo passo, então, após a discussão, é realmente levar para uma reunião de conselho universitário, para que lá seja deliberado pelo órgão pertinente que delibera sobre, enfim, os regulamentos internos da universidade. Então não há uma previsão para a implantação do turno contínuo ou do andamento dessa minuta. Vai durar o tempo que for necessário. Isso, ela vai durar o tempo que a comunidade julgar que é o caso, né? Na medida em que a gente perceber que não há polêmica sobre esse texto, naturalmente ele vai sendo encaminhado para apreciação em consumo. Caso a gente perceba que há muita polêmica, muita necessidade de alteração, naturalmente, quanto mais críticas houverem, mais a gente vai ter que trabalhar para aprimorar esse documento. Então, esse termômetro vai ser dado naturalmente pela comunidade universitária. E qual que é a diferença, se existe diferença, entre turnos contínuos e jornada especial? O turno contínuo, ele é inerente ao serviço, ao ambiente no qual está sendo prestado. A jornada especial se caracteriza pelo tempo de trabalho do servidor, né? Então, vamos imaginar, o ambiente vai ter um turno contínuo e naquele ambiente você pode ter, por exemplo, 2 ou 3 servidores em jornada especial de 6 horas. Por que a gente caracteriza dessa forma a jornada especial? Porque a jornada normal, ela pressupõe 40 horas. Então, para que a gente diga que existe algo que é especial, ou seja, 30 horas, a gente precisa preestabelecer antes o que é o normal, que são as 40. Isso é essa denominação. E os servidores que não quiserem aderir ao turno contínuo e jornada especial, terão que agir de qual forma? Eles terão que mudar de unidade, de órgão? Como que eles devem fazer? Não, na verdade já está previsto nessa minuta de resolução, aqueles servidores que não tiverem interesse em mudar o seu regime, ainda que num ambiente que seja passível de fazer o turno contínuo, esses poderão continuar naquele ambiente fazendo o seu trabalho no regime de 40 horas. Agora uma última pergunta. O senhor é pró-reitor de gestão de pessoas da UFG, uma pró-reitoria nova, foi criada recentemente. Qual que é a função do pró-reitor de gestão de pessoas? Nós estamos encomendando, digamos assim, uma pesquisa para a gente poder delimitar ou explorar quais são os limites e os anseios da comunidade universitária acerca de uma pró-reitoria nova, que é essa da área de gestão de pessoas. E, naturalmente, a partir desses resultados, a gente vai poder determinar um pouco mais qual que é o papel desse pró-reitor na gestão de pessoas. Mas eu gostaria já de trazer à luz um aspecto que eu acho que é muito importante, que é o fato de, apesar de eu ser técnico da Universidade Federal de Goiás, eu não faço uma gestão exclusiva para os técnicos, eu faço uma gestão, de fato, voltada para todos os servidores da universidade e demais colaboradores. Então, essa ação, essa minuta de resolução, por acaso, é focada nos técnicos administrativos. Mas a nossa gestão tem sido feita a partir dos interesses de todos os servidores, sejam eles docentes, sejam eles técnicos administrativos. E é nesse sentido que a gente tem delineado todo o trabalho que a gente tem feito enquanto para a reitoria de gestão de pessoas, né? E a própria reestruturação organizacional que a gente promoveu e vem promovendo desde fevereiro, quando da criação da reitoria, partilha desses pressupostos, quais sejam a isonomia de tratamento entre os servidores técnicos e os servidores docentes, inclusive acabando com a dicotomia que outrora existia, eventualmente tendo predomínio dos assuntos docentes sendo tratados pela pró-reitoria e dos assuntos técnicos tratados pelo EDRH. Ok. Nós conversamos com o pró-reitor de gestão de pessoas da UFG, servidor Everton Silveira, que falou conosco aqui na Rádio Universitária. O espaço continua sempre aberto e muito obrigado por falar conosco sobre essa minuta aí dos turnos contínuos. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição da Rádio Universitária e da sociedade de forma geral para a gente prestar naturalmente aqueles esclarecimentos que sempre são necessários e naturalmente é o nosso papel também, enquanto pró-reitor de gestão de pessoas, atender sempre que for demandado pelos interesses dos servidores. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize.
O melhor da música popular do Brasil. Brasileiríssimas. Os grandes compositores, intérpretes e grupos que criam a identidade da música brasileira. Ritmos, canções e vozes que marcam a vida do Brasil. De segunda a sexta-feira, 8 da manhã. Universitária. Compromisso com a cultura brasileira. Estamos apresentando Jornal das 6. São 6 horas e 21 minutos. A Prefeitura enviou hoje à Câmara de Vereadores um projeto que propõe mudanças na cobrança do IPTU aqui em Goiânia. Se for aprovado, o novo Código Tributário Municipal deve reduzir o imposto predial e territorial urbano de 83% dos moradores da capital. O projeto foi apresentado hoje cedo à imprensa. O secretário municipal de Finanças, Alessandro Melo, disse em entrevista coletiva que o Paço espera que o Legislativo aprove a matéria até o final desse mês. O projeto já foi protocolado na Câmara, ele deve ter sido lido já agora pela manhã pelo presidente da Câmara, e a gente a partir de agora vai colocar uma equipe tempo integral na Câmara, tirando a dúvida dos vereadores. Estamos abertos a debater isso com a população, já entrei em contato com os grandes empreendedores da cidade, passamos a minuta do código para que eles pudessem olhar. Esse código ele já está em discussão desde maio passado, a gente já fez apresentações na OAB, já tivemos no CODESE, tivemos na própria Câmara debatendo ele, então a gente espera que a gente tenha um nível de maturação grande na matéria e que a gente consiga concluir a aprovação dele até o final do mês. Pelas novas regras, a capital deixaria de ser dividida em 4 zonas. O IPTU passaria a ser cobrado a partir do valor venal do imóvel, com 8 alíquotas que vão de 0,2% para imóveis residenciais de até R$50 mil a 0,6% para casas e apartamentos acima de 2 milhões. Para os imóveis comerciais, também serão 8 alíquotas, que passarão a variar de 0,5% para imóveis de até 50 mil até 1% para imóveis acima de 2 milhões. O ITU, que tributa os imóveis não edificados, também sofrerá alterações. O imposto também terá 8 alíquotas, que variam de 0,5% a 3%, de acordo com o valor venal do imóvel. Segundo a Secretaria de Finanças, o aumento do ITU é uma forma de combater a especulação imobiliária e fazer com que a propriedade privada cumpra a função social. O atual Código Tributário de Goiânia, que divide a cidade em zonas, está em vigor desde 1975. O secretário de Finanças, Alessandro Melo, explicou que as regras não fazem mais sentido em 2018 e que, apesar da Prefeitura estar reduzindo o imposto de 83% dos imóveis, o impacto da mudança no Código será positivo, com geração de cerca de R$100 milhões para o município. O zoneamento fiscal fazia sentido lá em 1975, quando o código foi criado, né? Nós precisamos ter um código de 2018. O zoneamento fiscal não faz mais sentido hoje. O que faz sentido hoje é você tributar em cima do valor do patrimônio. O IPTU é um imposto patrimonial, então quanto maior o valor do patrimônio, maior deve ser a alíquota. Hoje a gente tem imóveis, vamos pegar o exemplo de imóveis que estão dentro de um condomínio fechado e um imóvel que está logo do outro lado da rua, depois do muro, né? Esses 2 imóveis hoje, a casa de dentro do condomínio vale R$2 milhões e paga uma alíquota de 0,36. O imóvel do lado de fora vale 200 mil, ou seja, 10 vezes menos, e paga a mesma alíquota de 0,36. Isso não é justo. Então o que está acontecendo? Aquele imóvel que vai ficar do lado de fora, ele vai ter uma redução de alíquota, ou seja, o imposto dele vai diminuir. Por outro lado, o imóvel de dentro do condomínio vai ter um aumento de alíquota, porque o imóvel é acima de 2 milhões. Então a gente compensa a tributação nos grandes patrimônios, podendo diminuir o imposto dos menores. Qual será o impacto? Apesar da gente estar reduzindo o imposto de 83% da cidade, o impacto é positivo. Nós vamos estar lançando de IPTU para 2019, caso o código seja aprovado, 100 milhões a mais. Essa proposta de alteração do Código Tributário Municipal, que foi enviada hoje para a Câmara Municipal dos Vereadores, tem 384 artigos. Outro imposto que deve sofrer alterações é o ISTI, que é o Imposto sobre Transmissão de Imóveis, aquele que a gente paga quando a gente compra uma casa, um apartamento ou um terreno. Esse imposto vai passar a ter alíquota única de 2%. Quem comprar um imóvel por meio de programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, vai ficar isento do ISTI, como explica o secretário de Finanças de Goiânia. O ISTI a gente unificou a alíquota em 2%.
e a gente está criando um benefício para incentivar a compra de imóveis que são construídos através de programas habitacionais de interesse social. Quem adquirir um imóvel nesses programas habitacionais, que são custeados com recursos do governo federal, dos estados e dos municípios, a isenção vai ser total no ISTI. O novo código também deverá prever a concessão de incentivos fiscais para atividades econômicas e ordenamento urbano. O texto prevê a isenção do IPTU por um prazo de 5 anos para imóveis no setor central. Além disso, adquirentes de imóveis novos no centro de Goiânia não pagarão o ISTI, desde que o comprador não seja proprietário de nenhum outro tipo de imóvel. O centro de Goiânia, o plano diretor, tem buscado com grande ênfase fazer uma revitalização do centro de Goiânia. E aí foi nos demandado na área tributária que a gente buscasse incentivos para o centro de Goiânia também. Então nós temos incentivos para novas unidades habitacionais coletivas no centro de Goiânia. O centro de Goiânia é o setor que vai ser mais beneficiado pela redução de alíquotas, porque hoje o centro, no sistema de zoneamento, é a área que mais paga, que tem a maior alíquota. Então, com base nos valores venais, grande parte, 90% dos imóveis no centro vão ter redução de IPTU, o que já é um incentivo, né? Então, a gente acredita que o Código Tributário tem total convergência com o plano diretor no sentido de revitalização do centro de Goiânia. Imóveis tombados pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também terão isenção de IPTU. Haverá ainda uma redução de 30% do imposto para imóveis classificados como bens culturais. A Prefeitura vai lançar ainda um projeto para incentivar a revitalização das fachadas Art Deco do centro e também do setor Campinas. Proprietários de imóveis históricos terão um prazo de 180 dias para adequar fachadas e ficar isentos aí do IPTU por um exercício. O prazo de adesão do projeto deve ser de 12 meses, com 6 meses para a conclusão das adequações. Como uma das estratégias para melhorar a mobilidade urbana, a Prefeitura pretende conceder incentivo fiscal para atrair investimentos da iniciativa privada em estacionamentos verticais e também subterrâneos. O novo código prevê isenção de ISTI na primeira aquisição de imóvel destinada à implantação de estacionamento subterrâneo ou à construção de edifício garagem. Além disso, a Prefeitura pretende reduzir em 70% durante 5 anos após o início das operações o valor do IPTU incidente sobre novas construções de edifício garagem e estacionamentos subterrâneos. Outra alteração importante no código é a inclusão do inquilino como responsável pelo pagamento do IPTU. Hoje, mesmo que acordado em contrato de locação, a transferência do pagamento do IPTU para o inquilino, para a Prefeitura, o responsável pelo pagamento continua sendo o proprietário do imóvel. Com o efeito, em caso de inadimplência do inquilino, é o proprietário que vai sofrer sanções, como a inscrição do nome dele em serviços de proteção ao crédito, protesto em cartório, entre outras penalidades. Agora são 6h29. Uma última notícia aqui no Jornal das 6. O PT anunciou a candidatura de Fernando Haddad à presidência no lugar de Lula. O prazo dado pelo TSE para o partido apresentar à Justiça Eleitoral o substituto de Lula terminaria daqui a pouco às 19h. Na chapa original, Haddad era o vice de Lula. Na nova formação, a candidata à vice-presidência será Manuela Dávila, do PCdoB. O anúncio foi feito em Curitiba, onde Lula está preso desde 7 de abril, cumprindo pena no caso do Triplex, lá do Guarujá. Pela manhã, a executiva nacional do partido se reuniu em um hotel na capital paranaense. Fernando Haddad participou do encontro e chegou por volta das 13h30 da tarde à Superintendência da Polícia Federal, onde Lula está preso. Após se reunir com o ex-presidente, Haddad deixou o prédio da Polícia Federal por volta das 5h15 da tarde e falou para a militância que o esperava do lado de fora. Subiram ao palanque com ele a candidata a vice Manuela Dávila, a ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e outros membros do partido, como Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um dos fundadores do PT. Agora, 6h30, com essa notícia, a gente encerra o Jornal das 6 dessa terça-feira, 11 de setembro de 2018. Agradecemos ao Clóvis Henrique e ao Murilo Cavalcante pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 18h. Muito obrigada pela audiência.
Vejam como o Cajuru é recebido na Câmara. Assim será Cajuru 444 no Senado. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.